Oi, turminha! Tudo bem com vocês? Vamos para a nossa aula de número 3 do nosso sextou. Deixa eu deixar meu lápis aqui. Hashtag sextou com S de saudade. Vocês estão me vendo aqui numa nova posição, ó. Tô aqui em cima. Mudei um pouquinho hoje, tá? Nessa aula, né? Porque língua portuguesa e matemática continuei embaixo. Então, bora lá continuar os nossos estudos aí sobre a formação dos primeiros povos. Gente, as cidades e sua organização. A prof vai retomar com vocês, tá? O que nós vimos em sala de aula. Só vou mudar o lado aqui, porque eu fiquei bem em cima ali dos impostos. As cidades funcionam por causa das pessoas que vivem e trabalham nesses espaços, né? Por exemplo, algumas produzem alimento, outras fabricam objetos, outras cuidam da segurança, outras da limpeza, pessoas que constroem moradias, pessoas que trabalham no comércio, cuidam da saúde, educação, entre outros tipos de trabalho, né? Existem ainda pessoas que são responsáveis por administrar todas essas atividades e manter a cidade funcionando. Para que todos os indivíduos compartilhem o mesmo espaço e convivam bem entre si, há regras, normas e leis que devem ser obedecidas. E para que uma cidade tenha iluminação nas ruas, segurança, água encanada, tratamento de esgoto, postos de saúde, escolas públicas e outros serviços, a população paga impostos aos órgãos públicos como para as prefeituras. Nós falamos sobre isso, tá, gente? Na aula passada. E aqui, ó, no cantinho tem o conceito de imposto, tá? Impostos, na atualidade, uma contribuição em dinheiro que os moradores de uma cidade, estado ou país pagam ao governo para ele administrar e oferecer importantes serviços públicos à população. Prof, mas de que forma eu estou pagando imposto? Em tudo que nós compramos. Se eu for numa papelaria e comprar esse lápis, eu não sei a porcentagem de imposto, tá, gente? Mas tudo tem imposto. Se eu compro esse lápis por R$1, vamos supor que o preço dele, original, seja 50 centavos e 50 centavos seja de imposto. Então, eu pago R$1 pelo lápis, mas uma porcentagem do que eu pago no lápis é de imposto, tá? E esse imposto, aí nós temos impostos estaduais, federais, né? E esse imposto serve para quê, gente? Para administrar todos os serviços públicos da nossa cidade, do nosso estado e do nosso país, tá bom? Que nós conversamos na aula passada, né? A questão do tratamento de esgoto, né? Água encanada, o asfalto que passam na rua, a iluminação pública, postos de saúde são mantidos através de impostos, a educação pública, as escolas públicas também são mantidas através de impostos, limpeza pública, né? Então também é mantida através de impostos, tá bom? É basicamente o que acontece na nossa casa, tá? Acontece com os governantes. Então, dentro da minha casa, eu recebo um valor X, né? Nós temos um valor X de renda. Então, recebemos aquele valor. Com aquele valor, a profissão precisa administrar para pagar as contas que eu tenho. Então, eu tenho que pagar água, luz, telefone, internet, mercado. Então, com aquele valor, eu preciso administrar o meu dinheiro para pagar essas contas. E assim funciona com os órgãos públicos, tá? Com os governantes. Eles precisam administrar esses impostos para pagar as contas. Então, vamos fazer a correção lá. Eu faço parte da história. Com a ajuda de familiares, registre informações sobre a organização da cidade onde mora, conforme solicitado a seguir. Um dos impostos recolhidos em minha cidade então, eu coloquei alguns aqui, ó. IPTU, que é Imposto sobre Imóveis, né? Sobre as casas. Taxa de energia elétrica, taxa de água e esgoto, IPVA, que é sobre automóveis, entre outros, tá? Letra B. Uma regra de convivência importante na minha cidade nós falamos várias, né? Na nossa aula. Então, eu coloquei algumas. Não jogar lixo em calçadas e ruas, atravessar na faixa de pedestres. No trânsito, motoristas devem respeitar determinada distância dos ciclistas e devem parar nos semáforos, tá bom? São regras de convivência importantes.
Um serviço público importante que existe na minha cidade é segurança pública, posto de saúde, escola pública, iluminação, limpeza pública, entre outros, tá? Que serviço público pode ser melhorado em sua cidade por quê? Uma resposta pessoal, né? Nós discutimos isso em sala de aula, foi bem legal, vocês tiveram essa consciência, assim, do que pode ser melhorado, qual o serviço público que vocês acham que pode ser melhorado, né? Surgimento das primeiras cidades. Vamos falar um pouquinho aí do surgimento das primeiras cidades. As pessoas começaram a viver em cidades há milhares de anos, mas esse processo não ocorreu de uma hora para outra, né? Não aconteceu de uma hora para outra. O surgimento das cidades significou uma grande mudança na forma como os grupos humanos viviam. Leia algumas das principais mudanças que resultaram na formação das primeiras cidades. Nômades, gente, olha, milhares de anos antes de surgirem as primeiras cidades, as pessoas eram nômades. O que eram os nômades, gente? Essas pessoas que viviam da caça e da coleta de alimentos e se abrigavam em acampamentos provisórios, feitos de materiais naturais, como folhas e madeiras, ou em cavernas. Então, eles não tinham uma residência fixa, né? Eles, de tempos em tempos, conforme a necessidade mesmo, né? Eles trocavam de lugar, né? Em busca do quê? De alimento, da sobrevivência. Então, o que os movimentava a sair de um lugar para outro era a questão da sobrevivência, tá bom? Esses eram os nômades. Sedentários, gente. Vamos falar sobre os sedentários, né? Sedentários. Há cerca de 10 mil anos, alguns grupos humanos aprenderam a cultivar alimentos. E depois disso, começaram também a domesticar os animais, tornando-se agricultores e pastores. Geralmente, esses agrupamentos se fixavam à beira dos rios para ter acesso à água, que era fundamental para a sobrevivência. Permaneciam no mesmo local por um período de tempo mais longo e construíam moradias, tornando-se sedentários. Alguns grupos humanos sedentários começaram a formar as primeiras aldeias. Então, gente, os sedentários formavam aí esses grupos, começaram a aprender a cultivar os alimentos, domesticar alguns animais que também ajudavam para a sobrevivência e começaram a fixar aí algumas moradias na beira do rio. Por quê? Porque a gente depende da água para a sobrevivência, né? Então, por isso eles fixavam moradia na beira dos rios, tá? E depois eles começaram aí a formar as primeiras aldeias, que a gente vê logo abaixo ali no livro. Nas primeiras aldeias, as pessoas moravam em cabanas, vocês estão vendo ali, ó, no desenho, né? E se organizavam para dividir as tarefas necessárias para a sobrevivência do grupo. Plantavam, colhiam e criavam animais. Para armazenar os alimentos, eles começaram a produzir potes de cerâmica. Também começaram com a produção dos primeiros objetos de metal. O desenvolvimento de técnicas agrícolas, como o uso do arado, proporcionou uma produção maior de alimento, que aumentou a população das aldeias e possibilitou armazenar aí mais alimentos para o período de escassez, né? Período de falta de alimentos. Eles começaram a se organizar de uma maneira que eles pudessem melhorar aí essas questões do desenvolvimento das técnicas agrícolas. Então, eles melhoravam a plantação, conseguiam mais alimentos e conseguiam aí formas de armazenar para quando houvesse aí o período de falta de alimentos, né? O excedente, o que sobrava aí dos alimentos, né, também permitiu a ocorrência de troca entre as aldeias, originando as primeiras atividades relacionadas ao comércio. Assim, com o crescimento das aldeias, iniciou-se o desenvolvimento das cidades. Então, as cidades se iniciaram a partir de aldeias que começaram a se desenvolver. Então, quando eles começaram a se organizar dessa forma, que a prof falou, né, eles começaram a conseguir aí, armazenar os alimentos, viram que com essa organização começou a sobrar alimentos e que eles podiam usar esses alimentos como moeda de troca entre as outras aldeias. Por exemplo, aqui eu tenho milho, me sobrou milho. O que a outra aldeia tem que eu posso também
precisar e trocar por esse milho, né? Vamos supor que lá na outra aldeia tem feijão, então existia aquela troca, né? Troca o milho pelo feijão, tá bom? E assim começou o comércio, né? E foram surgindo aí as cidades, tá bom? Próximo, gente, as primeiras sociedades humanas. As primeiras cidades surgiram há mais de 5.000 anos no continente asiático, na região onde hoje é o Iraque. Essas cidades se desenvolveram entre dois importantes rios, o rio Tigre e o rio Eufrates. Por isso, os gregos antigos, quando mais tarde conheceram essas cidades, eles chamaram a região de Mesopotâmia. Uma palavra que em grego significa terra entre rios, né? Porque realmente a terra ficava aí entre dois importantes rios. Tempos depois, surgiram cidades no continente africano, às margens do rio Nilo, na atual região do Egito. Além de fornecer água para a população que vivia nas regiões, os rios Tigre, Eufrates e Nilo fertilizavam o solo, favorecendo a agricultura em suas margens. Por outro lado, também ocorriam inundações que destruíam as plantações e eram seguidas de longos períodos de seca, tá? Então, claro, eles ainda, com a ideia, claro, de formar as cidades, mas ainda, né, como acontece até hoje, nós dependemos da água para sobrevivência, gente, eles ainda pensavam dessa forma, não, a gente tem que organizar e fazer com que essas cidades cresçam no entorno dos rios, né? O que era bom por um lado. E, por outro lado, o que acontecia, né? No período aí de muitas chuvas e tal, os rios enchiam, né? E ocorriam inundações aí que destruíam algumas plantações e também tinha os períodos de seca, né? Então, o rio ficava bem baixo, né? E daí eles sofriam também com esses períodos de secas, né? Então, ali a gente vê um iraquiano navegando pelo rio Eufrates na atualidade. No passado, os rios foram muito importantes para o desenvolvimento dessas primeiras cidades, né? Que eles irrigavam as plantações, fertilizavam a terra, era usado para transporte e forneciam água, então, não só para as pessoas, mas também para os animais, né? E a prof não falou ali no texto, mas aqui embaixo está, né? Que também era utilizado aí como meio de transporte. Aqui a gente está vendo uma fazenda, ó, fazendas à margem do rio Nilo na atualidade, ó, gente. Estão vendo? Os grandes rios que existiam, então, lá nas regiões da Mesopotâmia e do Egito, deixa a prof diminuir aqui, no Egito Antigo, tinham margens muito férteis para a agricultura. Então, nas margens dos rios, né, existia muita fertilidade, então aquela terra era fértil, então própria para a agricultura. Então, observe essas regiões representadas no mapa. Então, ali nós vemos, ó, tá? Através do mapa, ó, a região onde se desenvolveram as primeiras sociedades urbanas da história tem a forma de uma lua crescente, ó. Por isso, tá? Essa região aqui, tá, gente, ó. Essa aqui, ó, que a prof acabou de destruir o desenho ali do livro, tá? Então, tem uma forma de lua crescente. Por isso, o local foi chamado de crescente fértil, né? Porque era aí uma terra fértil, né? E no formato de lua crescente. Para controlar o excesso de água que resultava das cheias dos rios e garantir o abastecimento por períodos em que não ocorriam chuvas, foram construídos diques, eram canais que barravam a água de um rio. Valas, canais de irrigação e reservatórios. Tudo isso, gente, claro, que eles foram melhorando com o passar do tempo, né? Essas obras exigiam organização e um trabalho em conjunto de um grande número de pessoas, o que também ajudou aí para surgir as primeiras sociedades urbanizadas, né? Ali a gente está vendo ó, a margem seca do rio Tigre na capital do Iraque. Atualmente, a região dos rios Tigre e Eufrates é alvo de disputas entre diversos países por causa das suas águas. A construção de uma hidrelétrica no rio Tigre, na região da Turquia, diminuiu a vazão de água no território do Iraque, comprometendo o uso de áreas de terra cultivável. Então, gente, esse tipo de conflito, né, existe até hoje, né, esse conflito aí por causa das águas do rio, tá? E vocês vão estudar mais para frente, mais especificamente os conflitos aí de regiões, tá bom?
Agora vamos para as atividades. Depois de tudo que a gente viu e ouviu. Por que os rios eram importantes para as pessoas que habitavam as primeiras cidades? Tá fácil, né, gente? Ó, vários motivos aí, o porquê que eles ficavam próximos aos rios. Pesquise a importância dos rios na atualidade e compare com o uso que tinham no passado. Então, no passado, era importante por quê? Né? Na pergunta número 1. Na pergunta número 2, na atualidade, os rios são importantes por quê? E daí vocês vão comparar, tá? A importância. 3. Por que a região onde se desenvolveram as primeiras cidades ficou conhecida como crescente e fértil? Tá fácil também, né, gente? A prof mostrou ali para vocês, né? 4. Ordene numericamente as afirmativas para mostrar a sequência dos acontecimentos referentes ao surgimento das primeiras cidades. Então, como surgiram as primeiras cidades? Vocês vão colocar em ordem, tá? O que aconteceu primeiro? As pessoas viviam apenas da caça e da coleta de alimentos e habitavam moradias provisórias? Se isso foi o que aconteceu primeiro, vai colocar número 1. E assim por diante. Tá bom? Dúvida, gente? Mandem mensagens para a Prof. Sandra. Olha só, que linda a Prof. Sandra ali no computador, né? Que cabelão, hein? Gente, não se esqueçam, por falar em dúvidas, a nossa aulinha ao vivo tira dúvidas, tá? Hoje, às 14 horas, tá bom? Deixa eu aumentar aqui para me despedir de forma correta de vocês. Então, hoje espero vocês às 14 horas. Levem suas dúvidas, se houverem, tá bom? E aguardem, né? Aguardem que vocês verão o que acontecerá nesta aulinha. Iha! Estou ansiosa para vê-los ao vivo e a cores através da telinha. Então tá, gente, é isso. Um beijo, fiquem com Deus. Bom final de semana. A prof vai desejar também bom final de semana lá na nossa aula ao vivo, mas fica aqui o meu registro também, tá? Bom final de semana, se cuidem, tá bom? Conscientizem as pessoas que moram com vocês, tá bom? A se cuidarem também, para que tudo isso passe logo, para que a gente possa estar juntos novamente e o quanto antes, tá bom? A prof ama todos vocês, está morrendo de saudade. Beijo. Tchau!